E aí, pessoal, estamos começando mais um Spin na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h15 da tarde do dia 23 de agosto de 2022. Hoje, com Gláucia Teixeira, que é mestre em educação, psicopedagoga, concludente em psicologia e atual coordenadora pedagógica de uma escola aqui do entorno. A gente fica muito feliz de poder trazer o assunto pedagogia. Eu acho que é uma das, técnicas, uma das fases da vida que elas vão marcar e que elas vão ficar aí, porque são em todas as gerações. Então, muito obrigado por participar de um núcleo desses. E a gente fica aqui muito curioso para entender e também ficamos muito felizes de tê-la aqui no nosso espaço, na rádio, na casa. Então, tenha uma boa tarde, seja bem-vinda. E pra gente conversar, temos João Lucas, Pedro Linhares e eu, Yamandu Cabal. Bom, Gláucia, eu quero muito entender por que pedagogia, por que trabalhar com ensino, por que aprender a ensinar. Boa tarde a todos, Pedro, Yamandu, todo mundo que está me ouvindo. A educação entrou na minha vida para transformar mesmo a minha vida. Eu sempre fui apaixonada por pessoas, desde pequena. A minha trajetória, minha mãe dizia que eu era muito tagarela, que eu falava muito, que eu me comunicava muito, e eu sempre fui assim muito com um perfil de idealista. Uhum. E quando eu fui avançando nos meus estudos, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio na época se chamava técnico de pedagogia, não era a graduação, e eu fui fazer um estágio numa escola pública de uma cidade onde eu morava na época com meus pais, e eu me encantei com essa prática. Não pelo conteúdo, pelo poder que talvez alguns profissionais se interajam, mas pela oportunidade de estar em conjunto com pessoas, com jovens, na época eram jovens, que eu podia, de alguma forma, ajudar e também ser ajudada, ser transformada a minha vida, né? Eu tinha consciência que eu não chegaria ali como uma salvadora, mas eu sabia que talvez quem fosse resgatada na minha formação e na minha configuração de identidade, de vida, seria a Gláucia. Então, eu me senti muito confortável, me senti assim, como se eu estivesse no lugar certo, na hora certa, e descoberta exatamente o que eu queria fazer no mundo. Foi assim, num clique. Entendeu? Então, assim, desde então eu não me desconectei mais dessa prática. Eu continuei atuando, concluí, fui estudando e estou até hoje. Essa confortabilidade, ela vem do processo, ela vem do resultado, ela vem de onde? Onde você se sente confortável nesse ambiente? O conjunto, né? Trabalhar com educação existem muitos desafios, principalmente no nosso país, né? Mas o processo ele se dá no dia a dia, nessa relação, dos resultados que vão aparecendo de forma processual, continuada, e no fato de você acreditar na formação continuada das pessoas. Imagine se eu olho para um ser humano que comete um equívoco e eu desisto dessa pessoa, como mãe, como filha, como irmã, como um amigo, como uma pessoa desconhecida. Então, eu sendo educadora, mais do que nunca, eu tenho que acreditar no futuro das pessoas, no amanhã, na mudança, na transformação. Então, assim, não existe um ponto único. Ele é contínuo, essa formação dos resultados. Os resultados, às vezes, não chegam na expectativa que a gente quer. A gente não trabalha com expectativa, a gente trabalha com o trabalho, a gente trabalha acreditando nas pessoas. As pessoas, como eu, como nós, vamos cair, mas vamos levantar e vamos continuar. E vamos fazer diferente, eu vou tentar fazer diferente, mesmo que, às vezes, o processo se dê igual. Mas esse processo, ele é necessário para nós entendermos o nosso verdadeiro caminho. Como foi aquele dia que eu estava naquela escola, sei lá, 1800 e bolinha, que eu não me lembro mais o ano, tá certo? 1800, 1900. 1980 e bolinha, né? Século XX. Tempinho. E aí, tudo bem. E aí a gente deu um clique em mim ali, eu disse, é aqui. E eu acho que as pessoas passam por esse processo. Poxa, eu não quero mais entrar por essa porta. Doeu muito, eu vou entrar agora para outra porta. E a gente vai fazendo nossas escolhas. Então, assim, as coisas elas não são assim muito cartesianas. A vida ela flui, as pessoas fluem e tem seu tempo de amadurecimento. Não amadurecimento biológico, eu me refiro, mas um amadurecimento emocional, um amadurecimento da sua psique, da sua relação com o mundo, da sua relação com o outro. Às vezes, algumas pessoas aprendem mais rápido, outras precisam de mais experiência para ter essa aprendizado concluída e entender que a porta que eu tenho que entrar
para sentir menos dor, para não sentir, ou para eu chegar no meu objetivo, é aquela, não essa. Você falou de tempo, eu acho muito bacana quando a gente fala de educação em tempo, porque tem um conceito social, um conceito intrínseco na sociedade, de que a educação ela tem que estar ali desde o maternal até o terceiro ano do ensino médio. Qual a importância desse tempo? Qual a importância para a sociedade, para o indivíduo que está nesse estilo de educação? Isso é uma observação que pode repercutir sobre muitas perspectivas. Nós precisamos ter um sistema educativo para que as pessoas possam também ser direcionadas, Sim. ter uma certa organização para a gente ser funcional dentro daquele processo. Mas nós sabemos que que dentro do processo da educação, o tempo, às vezes, que acontece num tempo cronológico, de uma data, de um papel, de um livro, de um currículo, não acontece dentro das pessoas como aprendizes. Eu não estou falando de crianças atípicas ou de jovens atípicos, estou falando de pessoas que, às vezes, outros processos emocionais vividos em famílias ou vividos por meios ambientais com forças maiores, como nós vivemos recentemente a pandemia, foi um ato ambiental que modificou nossa forma de se relacionar, de viver, de trabalhar. Estou dando um exemplo. Sim. Existem muitos outros. Então, às vezes, esse tempo que nós precisamos, às vezes, fazer 2 vezes uma série, às vezes entrar um pouco mais maduro num colégio, e às vezes sair desses segmentos consecutivos até voltar à sociedade egresso para um mercado de trabalho. Às vezes esse tempo ele não é coerente, ele não coaduna com aquilo que é projetado para a idade de um jovem, de 7 a 18 anos. Mas isso não significa dizer que esse jovem ou que essa criança que tornou-se um jovem, ele está fora, ele está sem oportunidade. Muito pelo contrário, eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade da comunicação, do conhecimento, uma sociedade que requer múltiplos olhares sobre indivíduos, um olhar angular, não só do meu ponto de vista para o outro, do ponto de vista do outro para o outro, mas com uma profundidade nesse ser humano. Quantas ciências nós estamos difundindo no nosso planeta, eu digo assim, no nosso país, no nosso planeta, que a gente tem acesso ao toque do nosso smartphone na mão e que nós podemos buscar conhecer melhor para entendermos melhor esse indivíduo dentro dessa complexidade do ser humano. Então, nós não podemos ignorar, né, a individualidade, a particularidade, a história de vida de cada ser, em detrimento de um tempo. Você falou da comunicação, eu acho isso um assunto que a gente tem que abordar aqui, Sim. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o se relacionar. A gente está falando de um processo que são anos, tem que gerar vínculos, é quase que necessário, assim, o ser humano ele precisa de vínculos. Mas como é que funciona? Você agora que está fazendo psicologia, que fez pedagogia, tem mestrado em educação, que entende mesmo esse sistema, como é que funciona essa coisa do relacionamento na escola, na faculdade, enfim, na creche, onde seja? Dependendo do ponto de vista, né? Assim, quando você... Como deve ser? Qual é o objetivo, no caso? Mesmo que eu responda uma pergunta de uma forma bem superficial, Yamandu, mas as relações elas se estabelecem por profundidade diferente. Sim. Dentro de uma hierarquia, de um trabalho, o relacionamento sempre deve o que deve ter em qualquer relacionamento? A honestidade, o respeito às diferenças, o meu direito e o meu dever termina e começa onde começa o do outro. Eu estou olhando um indivíduo, eu estou olhando um ser humano, eu estou olhando um sujeito que é meu partner dentro dessa sociedade. Então eu não posso me sentir superior ou inferior por nenhum motivo. Não tem nenhum motivo que me torne melhor ou inferior ao outro. E muito pelo contrário, esse indivíduo que muitas vezes nós categorizamos pelas nossas próprias crenças, nossos pensamentos limitadores, nossos cinturões de identidade que nos impossibilita de ver o outro com outra roupa, com outra intencionalidade, nós vestimos essas pessoas com os nossos olhares e não permitimos ver o outro como ele realmente é e quer se mostrar pra gente. E a gente não permite com que o outro se mostre porque nós não queremos ver. Então essas relações, ela tem que de priori eu entro no local que eu não conheço ninguém ou que eu conheço todo mundo, mas um lema é certo: eu respeitar as pessoas, eu ter o coração aberto para acolhê-las no meu melhor e eu poder estar aberta para eu ouvir o outro, porque às vezes nós não estamos abertos para ouvir o outro.
E nossas relações, elas se frustram, elas se trincam, elas se rompem pela nossa própria rigidez cognitiva. Mas isso não seria necessário dentro de um processo de aprendizado, de entendimento de mundo? Ainda mais na escola, eu acho que a gente tem que entender que relações trincam, relações quebram. E eu acho que isso pode ser feito muito bem num sistema como a escola, onde essas relações são tão intensas, porque são diárias. Segunda, sexta, sábado, às vezes, enfim, outros horários. Não seria necessário? Sim, porque os ajustes, eles se aproximam. Mas que elas não se rompam. Sim, que claro. elas não sejam um recomeço para outras portas, que nem eu citei anteriormente no próprio discurso. Porque muitas vezes nós cancelamos. A cultura do cancelamento está muito forte. Muito. Né? No outro passado, Eraser, tinha um filme chamado Eraser, que era eu apagava a pessoa, né? Eu ignorava essa pessoa, eu me tornava indiferente a essa pessoa, que é o contrário ao amor. Gente, mas a gente vê na nossa sociedade esse tipo de posturas. Então, pode acontecer, mas isso não seria o salutar. Porque nós não aprendemos a ser tolerantes. Como é que eu vou ser tolerante ao próprio racismo, à própria tantos outros temas tão delicados que nós convivemos em sociedade, se eu ao me encontrar com essas relações, a pessoa me dizer algo que não vai dentro do meu sistema de valores, e eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar essa pessoa? Será que isso, eu não vou dizer o que é certo ou o que é errado, mas vamos refletir juntos. Será que isso é algo que é saudável para mim, é saudável para o outro, deixar o outro desconfortável, eu mesma me sentir desconfortável dentro de uma situação, pelas minhas próprias crenças limitadoras ou pelos meus posicionamentos? Então, assim, será que não seria uma oportunidade de eu me aproximar, de eu conhecer, de eu também abrir o meu cinturão e ir em direção ao outro, sem armas, sem o de antecipação de um conceito do próprio que nós chamamos hoje vulgarmente de preconceito. Sim. Né? Então, assim, eu acho que nós precisamos vivenciar isso dentro da escola, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações com os alunos entre os alunos, mas nós precisamos ser esse modelo. Se eu não me relacionar com o próximo dessa forma, por que eu vou dizer para o outro que eu devo fazer isso se eu não faço isso? Se eu não acredito nisso, só porque eu achei bonito, que eu vi numa revista, que eu vi num livro, porque um doutor falou, porque a outra personalidade do nosso país falou, e eu achei que isso está em voga, ou que eu achei que está todo mundo validando essa fala, eu preciso vivenciar, eu preciso ser autêntica, eu preciso ser essa pessoa. Exatamente, vivenciar. Eu acho que o jovem, a criança, o adolescente, ele ainda não vivenciou muitas coisas. Ele está em um processo de aprendizado. Então, a partir disso, a gente sabe muito bem o discurso. Muitas vezes ele entra na cabeça, mas ele não entra na ação. Porque é uma coisa que envolve 1001 fatores, que o controle do jovem, da criança, do adolescente, ele não está ali nas mãos. Como é para o educador lidar com isso? Lidar com essa falta de controle de quem ele está ali administrando? Sobre essa perspectiva dos ensaios, da teoria entre a prática, se a gente for focar nessa perspectiva, a juventude, a infância, ele está no ensaio para a vida adulta. Sim. Né? Então, dentro desse ensaio, a vivência ela é fundamental, que foi a palavra, o verbo que você usou para trazer essa pergunta. Então, é necessário que existam, se for uma situação de perigo, que existam simuladores, se for uma situação real, que a criança seja, o jovem, a criança e o adolescente, ele viva essas experiências sobre uma supervisão familiar da educação, que seria, quando uma família escolhe uma escola para colocar, é ideal que a filosofia dessa escola ela seja coerente com a educação que ela quer para o filho dela. Né? Que o valor monetário daquela mensalidade ela não sobreponha a filosofia da escola, porque muitas coisas podem incomodar essa família. Então, assim, esse processo que se vê dentro da aprendizagem, numa linguagem mais pedagógica, dentro da psicopedagogia também, esse processo de colocar em prática, aprender conceitos, saber o que são os conceitos, vivenciar os conceitos e aplicá-lo em direção... A gente aplica o conceito aonde? Em você, comigo, nas nossas relações, nas relações familiares, ali que as coisas acontecem. Sim. A ciência, ela se deu dentro dessa relação de movimento um com o outro, que causa um impacto uns nos outros, ou num objeto, ou na natureza. Então, nessa perspectiva, Armando,
é muito importante que a escola, que já vem fazendo esse trabalho com a nova BNCC, com essas mudanças educacionais, nós temos agora uma base nacional curricular e nós não tínhamos, né? Nós tínhamos outros suportes educacionais, que é o PCN, e que é o Plano Nacional, né, Curricular, que regia toda a nossa região, mas agora nós temos a nossa base curricular e dentro dela esses fundamentos do projeto de vida, dessas vivências, das práticas profissionais, de transportar essa juventude para uma simulação do mundo real, ter mais esse contato com esse profissional, para eu poder, para esse jovem, para eu e vocês todos, nos conhecermos. O processo do autoconhecimento, ele se dá nas vivências, não na teoria. Sim, eu preciso com viver certeza. para eu sentir. Até do aprendizado. Tudo. Eu acho que só a parte teórica é impossível você aprender. Como uma vez você falou para mim na minha sala, na minha mão do Freud. Desculpa. Tudo bem. Ato falho. Dizia Freud, né? É assim. Ele tá ali na minha bolsa. Pronto. Mas o que eu queria dizer? Como é que eu vou aprender se eu não tenho a vivência, se eu não sei para que serve isso para mim? Muito questionador, Yamandu. Onde é que eu vou aplicar isso na minha vida? Então, é exatamente, vocês falam muito isso, né? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Então, a nova base, ela vem trazer os significados. Por que eu aprendo isso? Por que eu não aprendo aquilo? Por que eu me afinizo mais com isso? Então, eu vou seguir esse caminho por essa área. Então, ela deu mais essa flexibilidade aos jovens, principalmente no ensino médio. E tá precisando. E tá, sim. Porque hoje, inclusive na escola, a gente teve uma conversa com a psicóloga e teve muito essa pergunta na escola, na sala, do o que fazer, o que é futuro, o que ser futuro, o que você quer. E tinha muita dúvida. Eu acho que muitas dessas dúvidas vêm pela falta de experiência, vêm pela falta de experimentação. Eu tenho total convicção do que eu quero pro meu futuro. Eu tenho assim trilhado na minha cabeça de uma forma que até me preocupa, porque pode gerar muita frustração. Mas eu tenho, porque eu vivo, porque eu aprendi, porque eu sei o que eu gosto, sei o que eu domino. Só que tem muitas pessoas que não dominam. Eu entrei na casa de vovó Dedé muito cedo, eu aprendi a tocar piano, é uma possibilidade, eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a fazer 1001 coisas porque eu tive a oportunidade. Muitas pessoas não têm a oportunidade de sair do foco de física, matemática, português, inglês, espanhol. E agora a gente tá tendo isso, mas tá muito confuso ainda. O que é isso? O que vai ser? Conta pra gente quais são as novas possibilidades que vem entrando agora com essa nova base curricular aí. A possibilidade é a gente ter menos evasão escolar, os jovens se sentirem mais compatíveis com a linguagem da educação, se sentirem mais afinizado, não só pelos seus amigos, mas pela proposta de futuro da sua vida, de construir passos de experiências, de vivências, aonde pode levar a esse autoconhecimento que vai levar a uma profissão. Não é a profissão que vai levar ao autoconhecimento. É dentro desse processo do autoconhecimento que a gente vai se descobrindo o que é que nós somos, quem somos, o que gostamos, o que não queremos mais para nós, o que queremos. Então, a escola ela tem esse fator implicador muito grande na formação. Porque, olha, você falou uma coisa, Yamandu, que a nova base ela está validando muito. Anteriormente, a educação ela validava muito a questão do intelecto, da cognição, daquele número de memória que você mobilizava de conhecimento teórico. Sim. Então, o que é que nós percebíamos? Que isso não validava as outras habilidades que você tem. Você como músico, de repente você como muito bom na mídia, outro ali como um bom pintor, outro ali como um atleta, outro ali como um artesão fantástico na área de móvel, outro escultor. E essas pessoas ficavam aonde dentro da escola? E essas habilidades eram avaliadas, elas não apareciam. Então isso ficava num plano. E a arte, ela é a nossa alma. É uma forma de nos comunicarmos. A linguagem, a cognição é uma forma da gente entender cientificamente o funcionamento do mundo, da vida. Ok, tudo bem. Mas e a arte, que é aquela que fala da parte maior de que somos realmente? A arte, ela é algo que fala na nossa alma, ela fala... É o nosso lazer. É o ócio. Né? Inclusive, falando de arte, qual a sua manifestação artística preferida? Tipo música, cinema, teatro? Eu gosto muito, prioritariamente... Eu gosto de quadros, eu gosto de pintura, né? Qual é a arte que eu faço? Como eu gosto muito afinizado com as cores, com as pinturas, eu bordo.
Também faço bonecas. Né? Faço bonecas de pano, porque eu acredito nesse fazer. É um hobby, é o meu lazer da minha alma, Sim. como você bem colocou, Yamandu. Então, eu em segundo lugar, a música. A música é algo também que me transporta. Ela é um refrigério para minha alma e me coloca numa vibração, porque a música vibra, como a arte vibra em nós, conforme a nossa afinidade, nossas identificações. E é naquele momento onde eu vibro, eu penso melhor, eu escolho melhor, eu tomo decisão melhor. Bacana. Mas eu descobri isso. Esses tipos de manifestações artísticas, eles podem ser abordados dentro da sala de aula? Elas são abordadas. A arte, ela faz parte do currículo da escola. E aí vem tudo da arte. Teatro. Agora tem que ver a estrutura, né? Sim. Tem que ver... não tem piano, né? Não tem um violão. Mas que tipo de outro tipo de arte que pode ter, né? Mas a arte, ela faz parte do currículo da nova BNCC, ela é obrigatória. O importante é ter. É ter. E uma coisa que eu fico muito em dúvida é... Onde começa a educação? Dentro do ventre. Eu acho que o processo disciplinar da educação, a palavra disciplinar, ela tem toda uma carga de limitação, de eu não poder fazer. Mas nós podemos interpretar de uma outra forma. Eu queria ter a oportunidade de apresentar a palavra disciplina para mim, o que ela serve. Ela serve para eu me conhecer melhor. Para eu poder também fazer escolhas melhores daqueles caminhos que eu não quero me machucar, que eu não quero machucar o outro. Que talvez quando a gente machuca uma pessoa, a gente machuca 3 outras, familiares, né? E outros. Então, assim, a disciplina, ela serve também para nos tornar funcionais, para nos tornar sujeitos pensantes, reflexivos, né? Não que essa disciplina nos coloque dentro de uma caixinha, eu só posso pensar isso. Não. Dentro do seu padrão, dentro da sua identidade, você pode ter a sua disciplina, o seu modo de ser disciplinado. Você também, você também. Então, nós buscamos essa disciplina para nos tornarmos funcionais. Quantas coisas chegam em nós e a gente se embaralha todo e faz nada. Sim. Tem dia que eu estou totalmente disfuncional. Eu não faço nada. Eu disse, meu Deus, eu terminei meu dia, eu não fiz nada. Não consegui ler um e-mail, não fiz nada. Eu me torno, às vezes, então eu preciso, às vezes, como respirar, parar, voltar naquela. Eu sempre tenho minha música, na minha sala sempre tem música, e eu vou para aquela área de vibração, e ali eu volto a pensar e respirar para eu poder me tornar funcional. Porque nós somos bombardeados diariamente por informações, por emoções. Você controla a emoção de uma pessoa que chega na sua sala de aula um dia mais eufórico, mais triste, gritando e falando. Você até se assusta, você não está preparado. Você tem algum termômetro prévio que vai dizer que o aluno, seu pai, seu filho, seu mãe vai chegar um pouco mais nervoso? Eu não tenho. Vocês têm esse termômetro? Então nós precisamos ter essas nossas disciplinas para que a gente possa nos tornar funcionais, equilibrados. O equilíbrio nos faz olhar mais longe o nosso caminho, que nós escolhemos, não é que o outro escolheu, que nós escolhemos, e eu acredito muito nisso. Tem uma coisa, pra mim, muito dura na palavra disciplina, uma coisa meio autoritária, mas se não necessariamente seja ruim, eu acho que a gente precisa, isso é muito, eu acho muito errado de falar, mas eu acho que eu preciso de um ditador muitas vezes na minha cabeça falando, não faça, não faça. Às vezes é necessário você ter seus limites e impor para além das vontades, porque senão eu acho que não sei, é melhor nem pensar, porque... Quando não existe, e aí a gente volta naquele ponto das relações da escola, como se estabelece. Às vezes você passa do seu limite. Quando você... Não é essa disciplina autoritária, é que você mesmo cria essa disciplina para você. Então não é o outro que está impondo. E é muito louco porque a escola, ela passa de uma instituição para uma parte da vida. Muitas vezes você esquece da instituição. Você está lá todo dia. Você tem que estar lá todo dia. É uma coisa que você esquece dos limites, você esquece do que fazer, do que não fazer, por que não fazer. Porque ela tá presente todos os dias. Você não tem como fugir, não tem como assim ir para outro canto. E isso é muito forte, eu acho que para quem tá ali dentro como aluno, para quem tá há muito tempo, e tem muito tempo ainda para percorrer, tem pouco tempo, enfim, quem tá vivenciando isso todos os dias é uma coisa muito densa. Mas tem
limite para a educação? Eu perguntei quando ela começa, mas ela acaba algum dia? Nunca. Até na hora que você está morrendo, você está aprendendo. A gente está sempre aprendendo a morrer. Eu acho Isso. que é a última coisa, Não assim. é quando o corpo morre, né? Mas é quando alguns projetos a gente precisa abandonar, porque está nos fazendo mal, ou porque a gente não dá mais conta. Uhum. Então, assim, essas mortes, elas são simbólicas e mesmo as que são a real. Aquele dia do luto que a Sim. família vai viver, né? Então, assim, o tempo todo, quando você se coloca nessa posição de criança, ela está funcionando o aprendizado dentro da nossa vida. É uma conversa aqui bem filosófica, às vezes, nós estamos traçando, mas, assim, tudo... Não adianta eu falar de currículo, de políticas, porque a essência da educação é essa. Quem move a educação é a emoção, embora costurada com a ciência. Nós não tomamos decisão ali porque eu quero, por causa da minha cabeça. Existe uma ciência que nos permeia, mas nós podemos usar a ciência de maneira dura, seca, mas nós podemos usar a ciência com carinho, de maneira confortável ao outro, em respeito a esse momento do outro. Não é fácil, gente. Trabalhar com educação é uma tarefa árdua e de constante aprendizado. Você falou de educação, mas de comunicação, no caso, mais cedo. Sim. E eu tinha um pensamento sobre a comunicação dentro da escola, que talvez ele vinha se quebrando, como diversos outros, mas eu sempre senti muito que a escola, ela não tinha a abordagem necessária para trazer uma comunicação do professor com o aluno, porque o professor não era ensinado o que é o mundo do aluno. Eu acho isso ainda está muito forte, mas eu ainda vejo com outros olhos um pouco diferentes hoje. Mas a abordagem do professor, eu acho que eu ouvi uma pessoa que tem uma disparidade social mesmo, quando eu digo de vivência, muito diferente da minha, uma disparidade verbal muito diferente, essa comunicação não flui, sendo o melhor ou o pior que tem essa comunicação, ele vai ser muito mais acessível e agradável do que aquele que ensina maravilhosamente bem, mas não tem uma comunicação. Como é que funciona essa preparação dos professores, dos pedagogos, dos psicopedagogos, para ter uma abordagem com o aluno, para entender o que é rede social, entender o que é tecnologia, o que é comunicação, o que é 2022? Junto com a base, né, existem o fazer pedagógico, o fazer educação, que é a sua pergunta. As pessoas, eles não são bonecos, nós não somos bonecos. Não existe uma chave. A partir de agora, eu vou programar essas ações dentro do seu cérebro e você vai agir assim. Por isso que a aprendizagem ela é constante. Os professores também têm sido uma leitura de si e de onde ele deve se aproximar, porque até, independente da base, a sociedade ela vem se apresentando junto com a juventude, que são vocês, com comportamentos que muitas vezes nós não temos respostas. E nós precisamos aprender com essas novas, porque nós precisamos, nesse processo de autoconhecimento e de reformulação, de pensamento crítico, de pensamento de reflexivo, nós precisamos também nos posicionar, nos tornar funcionar dentro dessa sociedade. Nós precisamos, se nós somos educadores, nós precisamos ser educadores. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos acompanhar com a nossa maturidade, com o nosso arcabouço de conhecimento empírico da vida. O nosso conhecimento intelectual está ali. Mas como eu vou falar para esse jovem? O que esse conhecimento vai transformar? Como eu vou transformar esse conhecimento em algo útil e funcional na vida dessa sociedade? Como é que eu vou traduzir esse saber de modo que ele enxergue isso no dia a dia da vida? Então, é um processo também para o professor de transformação, de mudança. Isso não acontece com uma data do calendário. E, Amandu, eu não sei quando isso vai acontecer. Sim, né? Exato. Não tem uma data no calendário. Desculpa eu não poder lhe responder com mais precisão. Mas eu acredito que as novas, futuras gerações vão estar mais familiarizadas com essa linguagem. Porque nós precisamos de tempo para digerir mesmo. Tudo requer tempo, vivência e aprendizado. E nós vamos poder avaliar, isso aqui é melhor para mim, isso é melhor para a minha sociedade. Nós estamos há quanto tempo buscando um planeta sustentável?
e ainda vemos queimadas, ainda vemos desmatamento, ainda vemos desastres ecológicos que não deveriam ter acontecido, porque existem outras coisas que sobrepõem as escolhas, que a questão do capitalismo, a questão de políticas que não favorece tanto para o empresário, para quem que está trabalhando, que é a ponta final, um conforto social, um conforto financeiro. Então existem muitas coisas de hierarquia, de cima para baixo, que precisa passar por esse processo de transformação para também que toda essa gama de pessoas, que isso inclui nós, inclusive vocês estão dentro dessa sociedade, precisam ser reajustadas. Né? Quem sabe os futuros donos dessas instituições de grande porte, né, que geram toda essa matéria-prima, que gera tantos empregos, a pessoa que está lá na ponta vai ter um olhar que nunca nenhum de nós teve até então. E vai pensar uma forma de fazer, gerar emprego, de gerar renda, respeitando a natureza, as pessoas, as vidas, mesmo as vidas animais, mesmo uma barata, mesmo uma formiga. Né? Então, assim, eu tenho certeza que existe, para o futuro da ciência, uma forma harmoniosa do homem viver na Terra, de maneira que a gente possa respeitar cada um e se integrando de maneira harmoniosa. Eu posso não estar vivo, você pode também não estar, mas eu acredito nisso, gente. Utópico, eu sou idealista, eu acredito. Falando sobre futuro, qual a sua opinião sobre o futuro da educação no Brasil? Necessário, urgente, e nós precisamos fazer essa educação transformar essas vidas. Até complementando um pouco essa pergunta, uma coisa que foi muito na minha cabeça, esse processo, esse sistema educacional vai ser como hoje, para ser igualitário, para ser da forma que você falou, você acha que tem como ser como hoje? Eu não gosto da palavra igualitário. Imagine que tem um rio, Yamandu, Sim. e eu tenho um macaco e um peixe. São alunos diferentes. Vai dar a mesma oportunidade. Eu jogo peixe. Sim. Mas eu gosto da palavra Equidade. Então eu preciso dar as mesmas oportunidades para as diferenças. Por isso que fazer educação é uma arte. Não é só ciência aplicada. É como eu vou aplicar a ciência aplicada para eu poder atender um aluno peixe e um aluno macaco dentro de um rio. E quem é que vai chegar mais rápido no outro lado do rio? Sim. É uma competição isso? Não é uma competição. Mas o outro lado vai dar é um simbólico, é outros horizontes. É novas oportunidades, tem outros rios, tem outras montanhas, é outro lado da planície. Mas indo para esse lado bem rebelde meu, é preciso de uma revolução para a gente ter esse lado da equidade, ou dentro de um sistema que a gente tem hoje entre quatro paredes e um professor e aluno sentado, a gente pode ter esse sistema? Yamandu, eu acredito sempre no diálogo. Eu acho que o diálogo resolve muita coisa. A revolução, não sei se a palavra revolução... Revolução no sistema, sabe? Sim, modificar. O progresso, ele é inevitável. Ótimo. Quem vai fazer os futuros desse progresso, que ele faz a pergunta dele, são vocês, não vocês aqui. Essa juventude. E vocês não aceitam mais esse tipo de educação, quatro paredes, uma lousa e um professor. Vocês vão fazer educação diferente, gente. Ótimo. Vocês vão fazer. Tu acha que eu tenho dúvida? Por isso que eu acredito na juventude, eu acredito na infância, eu acredito em tudo isso. Porque quando eu estiver bem velhinha na frente da televisão, vendo vocês lá na frente, eu digo, qualquer um sem nome, mas que está mudando, são vocês. Eu vou ver a cara de vocês ali. Então, assim, não tem jeito, o progresso, ele é inefreável. Ótimo. Não tem retorno, gente. Não tem. Isso é muito bom, e você hoje trabalha como coordenadora pedagógica do ensino médio. Sim. É uma coisa que é bem intensa até para se falar, ensino médio, adolescente, essa fase hormônio muito conturbada. Como é vivenciar isso todos os dias e você... enfim, ter que se doar, né? Doar-se mesmo a uma coisa que é tão densa como a gente vem trazendo. Exatamente, é um conjunto de coisas ao mesmo tempo acontecendo dentro de vocês. O desafio requer pra gente estudo, a busca pela psicologia, a busca por outras ciências é para apresentar respostas mais eficazes, eficientes e com resultados palpáveis, reais, para que a gente possa prosseguir, né? Então, assim, eu acho que
eu busco ser muito coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu faço. Eu estou estudando porque eu acredito nessa juventude, eu acredito em vocês. Eu sei que vocês vão inevitavelmente transformar o nosso país para um país muito melhor. Progresso, estou falando de progresso, não estou falando de destruição. Sim. E eu acredito demais nisso. Então, assim, dentro desse processo, todas as vezes, eu não brigo com o jovem, eu converso, eu acredito no diálogo, eu escuto, dou também o meu ponto de vista e instigo ele a pensar sobre o ponto de vista do outro, sobre o ponto de vista de instituições, se for uma situação de instituição, sobre o ponto de vista do meu colega que me beliscou, que me machucou, ou que falou algo que me magoou. Ou mesmo questões comportamentais naturais, provocadas por hormônios, por esse processo de formação de identidade, consolidação de identidade, de ser esse revolucionário da alma, de ser esse desbravador das descobertas do mundo, das sensações, até vocês entenderem que tudo isso é dosado, tudo isso vai acontecer de maneira natural, isso vai trazer sim um prazer necessário, mas tudo com equilíbrio. Mas no momento vocês ainda estão aprendendo a palavra equilíbrio. Então é nesse processo que a gente faz pensar. Gente, o que é que todo dia eu saio com muita felicidade para o meu trabalho. Todos os dias eu saio muito feliz para o meu trabalho. E o que é que eu sempre peço a Deus? Sabedoria. Para quando eu abrir minha boca, eu ajudar o outro e não magoar o outro. Sempre. E às vezes eu não sei se eu consigo, mas esse é meu lema. Eu poder ajudar o outro o máximo que eu souber, com tudo que eu tenho de arcabouço. Seja no meu conhecimento psicológico, seja no meu conhecimento psicopedagógico, seja no meu conhecimento pedagógico, sobre a educação, sobre a minha vida. Então, assim, eu estou aberta a ajudar naquilo que for necessário. Eu não sei quem sentou na minha mesa que vai dizer. Um dia um aluno chegou na minha mesa, Cláudia, posso falar com você? E contou uma coisa para mim que eu não imaginava que ia acontecer. Como é que isso vai acontecer? Então, assim, a gente não está pronta. Não existe receita. Existe boa vontade, respirar, ter calma e deixar as coisas fluírem. Eu acredito nisso. A gente sabe que a juventude é uma fase onde as emoções, os sentimentos, eles afetam muitas das coisas e acredito que muito também na educação, no meu foco ali, que é estudar, tirar uma nota boa, aprender, consumir conteúdo que pode me ajudar na minha vida ou não, que só vai estar ali se eu quiser usar, se eu precisar usar, ele vai estar ali. Mas eu quero entender porque muitas das vezes eu me vejo refém dos meus sentimentos, ele me desvia do foco, que é esse estudo. Eu quero entender como o educador pode ajudar nisso. Muitas das vezes eu não estou no dia bem, mas eu entendo aquela matéria, eu entendo tudo do conteúdo, mas eu não consigo tirar uma nota boa porque o foco não está ali, está em outro lugar. A gente pode dialogar com o educador para ele tentar nos compreender? Não é uma resposta fácil. Cada pessoa tem um motivo pelo qual você, esse personagem, pode ser você outra pessoa que você está idealizando, está sentindo aquilo. O que está roubando a tua energia para que você não esteja com foco naquele que você acha que é prioritário, mas a sua emoção está dizendo que a prioridade é isso que está te roubando da sala. Pode ser uma coisa pontual e pode ser uma coisa recorrente. E para ambos os casos as estratégias são diferentes. Então, assim, mas tem solução? Para tudo tem solução. E aí eu volto no tempo. O tempo também é um aliado quando a gente nos torna aliado do tempo e não refém do tempo. Se nós somos ativos, nós buscamos essas respostas, nós estamos caminhando com o tempo. Mas se você fica numa zona de conforto, você ignora, você nega, você não está tendo o tempo como seu aliado. Então, o tempo ele não para, como o progresso não para e quando tantas outras coisas não param. Mas eu não tenho uma resposta única para isso. Existem muitos fatores pelo qual esses sintomas que se manifestam num personagem, num aluno, num jovem, posso estar tirando esse foco. Então, seria uma negligência minha eu dizer, é isso, é aquilo. Então, eu prefiro responder assim, a individualidade, ela perpassa por esses processos do diálogo, da conversa, da escuta terapêutica, de saber o que é, entendeu? Quando você trouxe autoconhecimento, tem uma coisa que eu acho muito bacana, assim, pessoalmente falando, eu me conheço muito bem como eu estudar estudo, eu sei como eu aprendo, eu sei como estudar, então isso me traz uma capacidade de fazer coisas que pra mim é muito bom, só que eu vejo outras pessoas, amigos, colegas, pessoas até muito desconhecidas, que elas não aprenderam como elas conseguem chegar lá. Não aprenderam como elas absorvem melhor o conteúdo, não aprenderam porque não foi ensinado, porque elas estão entre quatro paredes e um professor ainda, por enquanto. Mas isso me angustia muito. O que a escola pode fazer para levar para esse jovem
a ideia de que não necessariamente o estudo está somente na sala de aula, que o estudo pode ser muito maior do que aquilo, que você tem que entender qual o seu estilo, como você absorve, como estudar. Uma pergunta muito boa, Yamandu, e muito profunda, né? De verdade, a escola tem esse papel. Ponto. Certo? Nós precisamos despertar no jovem o seu interesse, o seu autoconhecimento, para a sua busca dessa vida. Entender que a escola faz parte de um processo de construção de cidadão. A formação, o que significa sair, estar na escola e terminar esses 13 anos, da educação infantil até o 3º ano. Formar um cidadão. E a palavra cidadão não tem a carga do indivíduo. O cidadão, pensa, reflete, ele transforma, ele age sobre a própria vida, ele age sobre a sua sociedade. E sempre pensando na coletividade. Então, o cidadão é uma palavra muito ampla, profunda, que a gente poderia trazer uma discussão filosófica, mas que não é o caso aqui. Então, assim, a escola tem esse papel, os professores, as atividades, as ações pedagógicas, as aulas em campus, as próprias materiais didáticos utilizados, fazer com que os alunos se sintam despertados em seus sonhos, despertados em seus afazeres, em suas habilidades, naquilo que eu me afinizo, e desconstruir a ideia de memorização pela memorização. Eu não estou aqui na escola para fazer uma prova e estudar. Eu estou aqui na prova para estabelecer autoconhecimento, estabelecer relação com o outro, para eu aprender onde eu vou aplicar isso, para eu poder me relacionar com esse aprendizado de modo que me transforme, que eu pense diferente sobre tal situação, ou aquela outra situação. Por que é importante? Um pequeno exemplo, lavar as mãos. Como acabamos de viver, volta à questão da pandemia, por que é tão importante hoje a gente lavar as mãos? Eu acho que mais do que nunca a gente sabe por que é tão importante lavar as mãos. Porque precisamos ter passado por uma vivência dolorosa de perdas para que a gente possa viver. Então, volto à sua pergunta. A escola, ela tem um papel junto com a família, mas voltando para a escola, sim, nessa área, para que a gente possa despertar nos nossos jovens e nas nossas crianças o desejo de aprender, de transformar, de ser agentes ativos na sua sociedade. Mas eu não sei, ajudar é muito bom, saber ajudar é muito mais importante. Então, se eu me formo, se eu me construo dentro dessa compreensão, eu posso agir sobre a situação com muito mais eficácia. Hoje eu estou muito focado em palavras, e mais uma que me pegou muito foi essa da experiência. Sim. E tem uma coisa, quando a gente fala de pandemia, eu acho que a gente pode ter um antes da pandemia e um depois da pandemia, quando a gente vai falar do sistema educacional, da educação, sim, da escola. Antes da pandemia a gente vivia um sistema que era muito diferente, até mesmo com essa coisa da linguagem jovem, da linguagem da comunicação. E os professores, os educadores se viram obrigados a emergir numa experiência que é tendenciosamente falando jovem, que são esses smartphones, esses aparelhos, internet, videoaulas, tudo isso. Então a gente voltou numa escola muito diferente. Quais são as consequências disso, tanto positivas quanto negativas? Bom, as positivas é que, vamos colocar assim, nós vimos o professorado, a docência, tendo que se familiarizar com as tecnologias, buscar recursos digitais, recursos dentro da web, do ambiente da web, para que pudesse substituir todos os desenhos da lousa, às vezes uma linguagem apoiada no gestual, para poder completar a sua ideia. Então, com a ausência dessa presença, os professores tiveram que sair da zona de conforto, sim, e buscar novas formas de dar aula, novas formas de se comunicar, de se expressar, de levar a sua didática junto com esse saber para o outro, para esse grupo, para esses alunos, enfim. Então, esse ponto eu acho que foi muito positivo e veio para ficar. Ótimo. Uma ida não tem volta. Um corpo não comporta mais outro corpo depois que recebe outro. Então, assim, Paulo Lemis que falou isso. Então, assim, a gente sabe que experiências vividas não tem como se apagar, a não ser que você sofra algum tipo de acidente. Então, assim, nesse aspecto foi muito positivo. Os alunos tiveram que amadurecer para aprender uma nova forma de ficar de frente de uma tela, que não é fácil. Num solilóquio. No solilóquio, eu vejo isso
com a tela e o professor falando, e muitos, acho que 100% dos alunos estavam com as suas câmeras desligadas, né? Por opção, por conforto e talvez outros motivos. Mas também percebemos, esse lado negativo, o quanto isso, como foi pego de surpresa, aquela história de eu não sei o que vai acontecer, aconteceu, os alunos não estavam preparados. Então, houve uma perda, tem uma lacuna cognitiva de muitos conteúdos nesse período de 1 ano e meio, né? E que são irreparáveis. Gente, irreparável. A educação não volta. É o tempo anda para frente. Lembra do tempo que eu falei? Sim. Você tem que caminhar. Então você tem que... A escola faz. Promove atividades à tarde para repor, revisão. Mas tudo naquele tempo, ele é muito especial. O tempo, ele casa muitas coisas. Quando você sai daquele momento e você vai aprender por revisão, parece que não tem sentido com aquele conteúdo Y que você estava dando. Parece que tudo não tem conexão. Até pela própria maturidade do aluno de fazer essa conexão. Porque nós estamos suplantando uma reflexão para que o aluno não aprenda por aprender, mas aprenda para dar sentido. O que eu estou aprendendo? Por que eu vou usar isso? Fazer essas perguntas mesmo. Eu vou aprender isso para usar onde? Para si mesmo. Porque, de repente, a sua resposta é diferente da dele, é diferente da dele. Agora, a concludente de psicologia, quero falar com ela. Por que psicologia? Por que agregar mais uma atividade ao seu currículo? Ajudar é bom. Saber ajudar é melhor ainda. Muitos alunos chegavam, muitas famílias, professores, chegavam na minha sala com todas as diversidades não pedagógicas e educacionais, mas questões de ordem emocional, e eu não sabia ajudar. Eu não conseguia ajudar e muitas vezes me sentia impotente. A psicóloga não está todos os dias, né? E eu não tinha como, aquela dor era naquele momento. Muitas vezes eu fazia coisas que talvez eu não melhorasse aquela pessoa. A pessoa saía talvez igual ou pior, porque eu não sabia ajudar. Isso me fazia eu me sentir impotente. Isso me fez pensar, poxa, o que eu posso fazer para eu me tornar, para ajudar melhor esses jovens, essas famílias, os professores. E a busca da psicologia veio na minha maturidade profissional, exatamente quando eu percebi, na minha profissão, exatamente como coordenadora, como você viu, você fez uma pergunta anteriormente, com toda a complexidade da juventude, com os hormônios. E quando a gente estuda, entende melhor, uma palavra te tira do quarto escuro. Sim. Uma palavra te tira do quarto escuro. Mas essa palavra eu não sabia qual era. Eu não sabia qual era o botão que eu tinha que apertar. E aí, com os estudos, isso foi se traduzindo, foi entendendo, eu fui entendendo. E hoje eu tenho mais assertividade do que antes. Eu não quero dizer para o futuro, mas antes, porque eu tenho muita coisa para aprender. Né? Eu ainda estou acadêmica, né, de psicologia, entendo que é um processo eterno de estudo e de compreensão dessa ciência, porque ela não transforma só a vida do outro, ela transforma principalmente quem está aplicando. Tem uma coisa que a gente, pelo menos eu vejo muito forte hoje em dia com as coisas da comunicação, que eu falei que a gente ia falar um pouco mais na frente, essa surra de informações que a gente vem tendo hoje em dia, eu acho que elas trazem um distanciamento muito forte, necessariamente da educação e sim do aprendizado. A gente pode aprender muita coisa com TikTok, com isso ou aquilo, mas ela distancia porque vira uma coisa de desliza de muito rápido, não dá tempo de absorver, não pensa, não tem reflexão. E eu acho isso muito... me dá muito medo porque eu sinto muito conforto no aprendizado. Eu sinto muito conforto no ler, no entender, no questionar, no assistir uma palestra, enfim, nesse lugar, sabe? Eu acho que muitas pessoas também vão sentir esse conforto. Se a gente for falar de psicologia e psicanálise, você lê, como se falou ali dos atos falhos, você lê a psicopatologia da vida cotidiana, você lê alguma coisa do Freud, você entender o que é a sua vida, você entender um pouco do que são seus atos, entender por que se sonha, como na interpretação dos sonhos, ou diversas coisas como Lacan, enfim, você entender um pouco a sua cabeça é muito reconfortante. Só que a gente vive nessa geração de desliza, de muita velocidade. Como é que a escola pode trazer essa reflexão para o aluno? De parar, pensar, deixar de lado e ir para uma coisa que pode parecer chato, mas que é reconfortante. É necessário.
você diz, né, esse deslizar... Scrolling, Scroll, na verdade, eu considero isso a superficialidade. Você fez uma observação que, às vezes, você sente do outro lado que não existe uma compreensão do que você fala, que você se sente, às vezes, muitas vezes, fala uma coisa, mas as pessoas não estão na sua sintonia. Vamos usar essa palavra. Por muitos motivos. Sim. Suas vivências, suas leituras, te levam para um outro nível de afinidade, mas naquele grupo, poucos ou quase ninguém lhe entende, mas você precisa... Então, e aí vem a questão do que você falou, que eu vou juntar essas duas coisas. A superficialidade, ela nos torna superficial. Glaucia, mas isso é clichê. Mas eu quero dizer que não é óbvio. Porque muitas pessoas fazem. Se as pessoas não fizessem, nós não teríamos pessoas superficiais. Se tivesse a consciência disso. E quantas coisas que você lê que você não consegue absorver? De fato. Então, o que a escola pode fazer? Há próprios conteúdos discorrido dentro de sala, eles são profundos. Eles levam você a uma profundidade, a uma camada a mais. Porque sai do empírico e necessita você ir para a ciência, que é uma outra camada. E a terceira camada é onde eu aplico na vida. Aí você volta para a sua vida, e é o que eu vou usar a sua palavra. Entender o seu funcionamento, da sua mente, te dá um conforto, te dá uma segurança, distancia mais a ansiedade, evita mais processos depressivos, né? Porque você se conhece e acalma. Tira essa velocidade. Pronto. Acho que essa ansiedade do jovem, ela vem muito de advento disso. Isso. A tecnologia, ela é veloz, ela é rápida. Por que a gente não ia ser? Então, eu acho que isso é muito perigoso. A gente tem que aprender a dosar, aprender a entender realmente os nossos limites. Eu ainda não sei muitos desses limites, porque o controle para eu ter sobre a internet, sobre o meu eu, sobre minhas vontades, desejos, eu não sei quando eu vou ter. Veio como um choque, eu acho que pra todo mundo. Eu acho que pra gente que cresceu e viveu e vem tendo isso como uma mão, é muito diferente, sabe? Eu acho que a gente tá vivendo uma coisa que o desapego é muito diferente. Acho que a gente não tem um dia que a gente não pega nisso. E não tem mais como não pegar. A agenda da escola tá aqui, qualquer coisa marca tá aqui. Médico, qualquer coisa. Então a gente vive de refém. É uma prisão, de certa forma. Sim. E a escola, quando eu trago essa reflexão, é justamente pelo fato de a gente saber que tem muito essa reclamação dos educadores de uso de celular em sala de aula. A gente sabe que muitas vezes pro aluno também é muito chato essa coisa por conta do ritmo que o aluno vive. Por isso que eu tenho aqueles questionamentos sobre a comunicação e a escola, como é que funciona as coisas do professor com o aluno. Mas a gente precisa da escola nos mostrar isso, mostrar que o distanciamento também pode ser importante, sabe? Eu trago isso como uma reflexão que eu faço. Eu vou contar uma história aqui muito interessante que vai caber nessa sua questão do distanciamento. Uma vez uma família me procurou dizendo que a filha dele de 7 anos ganhou um tablet no dia do aniversário dela. E ela, agora, depois de 6 meses, estava viciada no tablet. Comia com o tablet, dormia com o tablet, acordava com o tablet, fazia não sei o que no tablet, tudo no tablet. Aí eu olhei para os pais, ouvi, o pai comentou tudo e perguntei: quando você deu o tablet para sua filha? Nessa época as crianças não ganhavam tanto celular como agora, né? Isso tem assim mais ou menos uns 6 anos. Sim, nossa, é muito rápido. Fala em 6 anos. Rápido, né? E aí o pai disse: quando você deu o tablet para sua filha, você estabeleceu regra? Você disse como é que ela deveria usar o tempo? Então eu acho que falta, aí volta a palavra disciplina. Não existe um remédio, não existe uma fórmula para que a gente... Esse distanciamento não é só eu me distanciar. Não é tirar o tablet da criança e deixar aquele espaço vazio. Mas o que eu vou preencher quando eu disser, jovens, vou dar um tempo, dar um time desse computador. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ler um livro? Eu vou para o cinema? Eu vou fazer uma festinha aqui em casa para conversar com meus amigos? Eu vou dormir? Eu vou para a academia? Não é um tempo ocioso, mas é um tempo de distanciamento com um significado. Por que eu estou me distanciando? Porque eu quero viver até ocioso, fique longe, durma, faça nada. Acho muito importante. É criativo, Domênico de Massa falava isso, o ócio quando é criativo. Mas às vezes a gente está num ócio
totalmente preguiçoso. Aham. Então, nós precisamos saber. Isso não é aprendido dentro só da escola, né? Dentro da escola. Mas isso é uma vivência, uma percepção. A família entra nesse momento. Então, assim, foi quando ele olhou para mim e disse, não. Aí eu disse, pois é, pai, estabeleça a regra. E o que você vai colocar? Onde ela estava comendo, ela estava fazendo o quê? Ela tem dança, ela tem alguma coisa, ela faz o quê? É para estudar, é para ir para ali, é para andar um pouco de bicicleta embaixo do prédio. Ela precisa ocupar. A mente da gente é o tempo todo fluindo, mas dependendo como você coloque, é um refrigério, como é a arte, ou ela pode ser algo que esteja aprendendo, ou algo relaxante, ou algo que esteja sedimentando a nossa memória, trabalhando o nosso biológico, como a questão do próprio exercício, né, liberando um número suficiente de hormônios para que a gente possa ter tudo equilibrado, a sensação de prazer, a motivação. Então isso, nós precisamos também entender que não é só abandonar por abandonar, mas temos que colocar outras coisas, nós somos ativos. O que me preocupa nessa situação toda é porque hoje eu vejo o jovem muito autoritário e eu ouvi uma coisa em 2020 que eu nunca vou esquecer, às vezes até me pego rindo, que a gente vive uma geração que os filhos mandam nos pais. A gente vive essa coisa do autoritarismo, a gente vive essa coisa de muitas vezes entender muitas regras e não conseguir porque eu não quero, eu não vou ceder. E é uma coisa que a gente questiona muito. A gente questiona no adulto que não quer ceder a tecnologia, a inovação, enfim, as coisas novas, mas a gente também tem muito isso hoje. Acho que o jovem tem muito esse autoritarismo, essa coisa de ditador. Eu vou porque eu vou e eu não aceito, não. A gente tem poder. Foucault fala muito dessa coisa dos poderes. A gente tem muito poder hoje. A gente tem sobre você, sobre marcas, sobre pessoas, celebridades. Eu tenho o poder de tirar teu emprego, eu tenho o poder de acabar com a marca, eu tenho o poder de fazer tantas coisas. E isso traz um autoritarismo para uma sociedade jovem que é muito preocupante porque a gente não tem essa matéria na escola. A gente não tá ali para conversar sobre como usar, sobre como administrar, sobre o que é certo e errado. E até tem a sociologia, a filosofia... Sim. Ela traz a consciência coletiva. Se você tem a consciência coletiva, aí volta aquele início da nossa entrevista no momento, quando a gente fala aí da questão do respeito, do direito do outro, do dever do outro. Que eu poderia dizer, a gente poderia discorrer sobre a base de vários filósofos, sociólogos aí, né? Então nós temos essa disciplina, vocês estudam filosofia, estudam sociologia, exatamente para vocês entenderem que vocês são seres participantes coletivamente, que o que você faz para si ou para o outro, isso vai reverberar. Mas daí que eu trago. Hoje o jovem, ele tem conceitos sobre muitas coisas e são conceitos pesados, autoritários, como eu vou trazendo. Sim. E eu acho que a palavra, eu vou usar um exemplo bem bobo aqui, mas estudo sobre o celular é muito mais fiel pro jovem do que sociologia. Eu amo sociologia, amo filosofia, mas eu tô falando de um ponto de vista de querer progresso. Entendi. Eu acho que o jovem... são nesses pontos que a escola pode pensar um pouco mais. É como trazer o jovem para o mundo dele dentro da escola, sabe? Não mudar necessariamente a escola, é uma coisa que eu gosto também, mas a pontos menos utópicos, eu acho que a gente tem que trazer o mundo do jovem para dentro de uma estrutura que já existe. Você está falando da questão de linguagem, né? De repente, dentro desse tema celular... eu não sei se você está se referindo ao uso ou se você está falando... Não, foi só um exemplo. É mais chamativo isso, quando a gente fazer tem... associação. Isso. É isso que eu falo. Nós estamos num processo onde o professor precisa fazer essa conexão entre esse conhecimento científico a esses temas cotidianos. Eu compreendo você. Eu acho que nós estamos dentro desse processo. Quanto tempo? Não sei. Ninguém sabe. É o que eu digo. Eu acredito muito na força dessa juventude que vai alavancar isso, porque esse talvez conceito seja um conceito de muitos outros jovens. Poxa, se o professor falar sobre isso, sobre a ótica desse assunto aqui, poxa, seria muito mais legal a minha aula. Não só falar que 2 mais 2 é 4, tá bom. Mas como ele vai usar matemática? Como a gente usa matemática? Quando a gente usa química, física? Enfim, eu acho que vocês, o futuro da juventude,
vai ser mais rápido esse progresso, e essas linguagens, eu chamo de linguagem, elas vão estar interagindo dentro da escola, dentro dessa perspectiva, porque a base, ela veio exatamente, ela abriu para isso, ela está favorecendo a isso, mas nós estamos, Yamandu, aprendendo. Eu sei, nós estamos aprendendo. Eu tenho muito medo, na verdade, dessa coisa que vem ficando meio dialética entre alunos e professores, dessa coisa de embate. Eu tenho muito medo disso continuar, porque tá se gerando um certo embate e meio frustrações geram embate, então acho que a gente tem que ficar mais calmo. Eu tento ficar mais calmo em muitos quesitos, eu espero que a gente saia desse processo, continue nesse processo, enfim, nesse progresso de uma forma muito mais leve, porque eu acho que a escola, ela tem que ser assim. E a partir disso, Glaucio, eu quero muito saber pra você o que é professor e o que é aluno. Professor é um indivíduo, é um ser, né, que está o tempo todo aprendendo e buscando tornar esse conhecimento acessível a todos, através da sua vida, através das suas ações, não só dentro de uma sala de aula, todo momento. É como se fosse, Miguel Arroyo disse, que é o ofício do professor. E o aluno é aquele ser humano, é aquele indivíduo com emoções, sedento de conhecer o mundo, cheio de vontade de experimentar as coisas do mundo, e que vê nessa imagem, né, do professor um caminho para poder galgar outros caminhos, atravessar aquele rio do peixe e do macaco, e que o professor, quando olha para esse aluno, vamos colocar assim, ele vê um futuro. Eu vejo o futuro. É hierárquico ou é linear? O saber, gente, ele é linear. As hierarquias é do homem. O saber é linear, tá acesso a tudo, como é que negar? Põe aí, Michel Foucault, Vigiar e Punir. Tu vai ler o livro, cara, eu também já li. É linear. Agora, as hierarquias, agora o respeito, a gente volta lá no início, né? Ela tem que existir independente se você tem 8 anos, ou se eu tenho 50, ou se você tem 50, eu tenho 8. Elas têm que existir nas relações independentes do que você é, que cor você é, o que você escolheu para ser da sua vida, não importa. O respeito, ela tem que existir, a identidade, as diferenças, e eu tenho que aprender contigo. Você é um professor. Basta me colocar nessa posição de aprender contigo. Você é um professor, você também. E tem hora que eu posso ser uma professora. Então é linear. Que legal, a gente está aqui quase terminando. Eu queria muito saber o que você achou do nosso espaço, da Casa de Vovó Dedé e desse incentivo às artes. Não, é porque antes de falar sobre a casa, eu queria fazer uma pergunta a mais sobre professora. Não, mas pode fazer, claro. É porque, aproveitando que você falou agora de professor, eu queria saber, pra gente terminar de forma mais alegre, algum momento curioso ou engraçado que aconteceu como sendo professor ou coordenadora? Já, muitos, mas assim, muito fofinho, gente, muito fofo. Um aluno jovem entrou na minha sala, ele estava muito agoniado, com medo do pai dele, tal. Tia, liga pro meu pai, ele vai brigar comigo, porque eu perdi meu celular, eu não sei onde eu coloquei meu celular, não sei o quê. Quando ele entrou na minha sala, estava tocando músicas clássicas, eu ponho bem baixinho, como eu falei, que eu gosto de vibrar nesse sentido. Aí ele chegou, eu liguei pro pai, falei, ele falou tudo, aí depois ele olhou para mim, olhou e disse assim, tia, essa aqui parece um pedaço do céu. Eu olhei para ele e disse assim, você já esteve no céu algumas vezes? Eu falei, como? Eu sonho com o céu, tia. Então, assim, eu acho que essa fala não foi só da música, mas foi das coisas como se resolve, das coisas como ele vê, como a leitura do jovem traz essa coisa engraçada para o dia a dia, tia, que parece um pedaço do céu, né? Por que será que ele Mas para se ler tem que existir, tem que ter palavra. Eu acho que essa palavra ela vem muito bem com você. Você traz isso muito forte e isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa de mais Gláucias nesse mundo da educação, porque acho que todo mundo que te conhece tem muito orgulho de fazer parte desse sistema que está envolvendo o seu sistema, que é essa coisa da proximidade. A gente fica muito feliz de participar de tudo isso. Mas agora me conta, como é estar aqui hoje na Casa de Vovó Dedé, como é conhecer esse espaço e voltando também às coisas da arte. Gente, eu fiquei encantada, assim, o seu Lessa me prometeu me entrar em detalhes na casa aqui. É uma casa de oportunidade de refrigério da alma, é um espaço de reflexão, um espaço de formação humana. Eu acho que deveriam existir mais espaços desses dentro da nossa cidade, para descobrirmos entre os jovens
essa comunicação entre a parte mais profunda dele, que é muitas vezes permeada, é um caminho à arte, seja música, seja escultura, seja pintura, seja música, seja a composição, seja todas as artes que a gente compõe, né, na nossa vida. É muito bonita, muito estruturada. Eu fiquei encantada. Eu sabia que era tão grande, muito grande, né? E eu espero que esses espaços possam ajudar muitas, muitas, muitas vidas. E que as pessoas que mantêm essa casa possam viver muito, muito, não só fisicamente, mas, sobretudo, nos corações de todos nós. Acho que sempre Obrigada, vão viver. Infelizmente, tenho que encerrar aqui o papo. Acho que se eu pudesse, eu ficava aqui muito mais tempo. Mas, Glaucia, de verdade, muito obrigado. Foi um dia muito legal. A gente está nesse encontro, tentando fazer esse encontro acontecer, porque é muito importante há muito tempo. E eu fico muito feliz, de verdade, de ter dado certo hoje. Obrigada. De uma forma tão rápida, mas que foi muito boa. Então, de verdade, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Pedro, muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu acolhimento. João Lucas também, muito obrigada pelo seu sorriso lindo. E Amandu, pelo seu carisma, pelo seu apoio no seu olhar, no seu sorriso. Seu Lécio, obrigada por ter aberto a sua casa para mim, viu? Então, a gente vai ainda mostrar a casa, que é fruto da educação. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque a casa ela começou como uma escola. Aqui era uma escola para educação quando o ensino público ainda era precário. Então a casa ela veio com essa iniciativa de trazer educação, de trazer alimentação, de trazer essa essência da vida de volta. Veio com o Mansueto, veio com a tia Regina, que fundaram um espaço. Nomes, e hoje tá aí com 1001 nomes. Realmente a casa sendo administrada por muita gente boa. A gente tem o Wagner, tem a Liana, tem a Cristina, tem o André. Eu falava só mais um, eu lembrei o André. Então a gente tem muita gente. A tia Regina, que tá aí todo dia, minha professora de piano, tá aqui toda terça e sexta dando aula. A gente fica aqui muito feliz porque é uma casa. Acho que muitas pessoas já ficou clichê falar que é casa de vó, mas é uma casa de vó, é uma casa de mãe, de tio, é uma casa de uma família enorme. E a gente fica muito feliz de ter mais gente todos os dias aqui na Rádio Vovó Dedé, agregando a essa família e, eu enfim, continuo dizendo que você representa todas essas pessoas, seu Léo, você representa, e vida ou em morte, vocês representam. Vocês estão trazendo eles aqui porque está vivo. Então eu acho que eu falei, porque você é a única pessoa que eu conheço. Né? Não, eu ainda nem falei dele, eu vou deixar ele por último, agora agradecendo. Augusto também faz parte das casas, ele faz parte da gente, tá aqui todos os dias. Então, muito obrigado aqui pessoalmente falando, a gente fica muito feliz realmente de fazer parte desse universo. Glaucia, volte, conheça, fale, a gente vai ter muita coisa ainda para fazer, muitos projetos. Verdade. Então, muito obrigado. Muito obrigada também a todos. Muito obrigada. Glaucia, muito obrigado. Oi? Pode falar. Desculpa. É porque a entrevista aqui foi bem pra cima, foi bem alegre. Acho que o que eu devo mais agradecer aqui foi uma palavra que a gente usou bastante, que foi disciplina. Você passou bastante e acho que você guiou também muitas pessoas que querem seguir a mesma trajetória que você. Então eu espero que tenha inspirado muitas outras pessoas que estejam escutando ou assistindo a gente. Então, muito obrigado. Pedro. Eu também gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje, é muito especial porque somos 3 jovens. Você trabalha com educação, você trabalha com o jovem, então é muito bacana ter esse espaço para a gente dialogar mesmo, porque muitas das vezes eu só me vejo como seguindo aquele papel de aluno que fora da sala de aula não tem muito esse contato com o professor, então é muito bacana a Casa de Vovó Dedé, esses espaços como a rádio, trazer pessoas aqui pra gente conversar, pra gente dialogar. Uma das coisas que eu achei mais legal, assim, na sua história, é essa sua paixão pelo seu trabalho. É algo incrível que eu busco. Apaixonada. Eu tô buscando nessa área da comunicação, cinema e tudo mais. Eu espero um dia obter essa paixão. Eu tenho essa paixão, mas é como aprendizado, uma coisa assim. Eu tô aprendendo a amar, eu tô aprendendo meu Deus, a viver dentro desse universo, a me encontrar. Eu espero, sei lá, um dia ser igual a você nesse quesito nessa área. Amor, né? Eu acho muito bacana. Uma eu das sou coisas apaixonada que eu admiro assim você. É uma das coisas que eu pedi. Muito obrigado assim, pela João, sua presença aqui. verdade. E o convite fica feito para você aproveitar. Você vai conhecer agora a casa de Vovó Dedé. Vamos lá, né? Vai dar tempo. Não tem nem perigo de vocês me expulsarem daqui. Então é isso. Agora, pra gente poder conhecer a casa, eu vou encerrando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé. Exatamente às 4h23 da tarde do dia 23 de agosto de 2022. Um beijão e até a próxima.